A história de Dyatlov Pass. O enigma do Passo Dyatlov. Uma jornada mortal. O que aconteceu no Passo Dyatlov? Descubra a história arrepiante do Passo Dyatlov, onde uma expedição de 9 estudantes russos encontrou um fim trágico sob circunstâncias misteriosas. O meu nome é Jonathan e esse é o canal Fatos Históricos. Em 1959, um grupo de jovens aventureiros liderado por Igor Dyatlov embarcou em uma expedição desafiadora pelos Montes Urais. O objetivo era alcançar a montanha Ortorten, mas eles nunca retornaram. O que aconteceu naquela fatídica noite de fevereiro? Em 2 de fevereiro de 1959, o que começou como uma aventura nos Montes Urais, na antiga União Soviética, o incidente aconteceu na costa leste da montanha Kholat, cujo nome significava Montanha dos Molhos. Desde então, o passo da montanha rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Junte-se a nós enquanto exploramos as teorias, os fatos por trás deste caso perturbador, o que permanece um mistério até hoje. Uma tempestade de neve, uma barraca rasgada por dentro, corpos encontrados sem roupas adequadas para o frio extremo, menos 20 graus, ferimentos inexplicáveis. São apenas algumas dessas peças desse enigma que sugerem muitas das teorias. E muitas dessas teorias sobre o incidente variam desde ataque dos grandes Yetis até avalanches mortais. Mas nenhuma explicação foi definitivamente comprovada. Até mesmo a ciência moderna luta para desvendar o que realmente aconteceu no Passo Dyatlov. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas desse mistério, tentar lançar um pouco de luz sobre os eventos que levaram à morte desses 9 esquiadores. Um grupo foi formado para uma expedição ao norte dos Urais, em Oblast, liderado por Igor Dyatlov. Consistia de 8 homens e 2 mulheres, a maioria estudantes ou graduados do Instituto Politécnico de Urai. Atualmente é a Universidade Técnica Estadual de Urai. O objetivo da expedição era alcançar o Torten, uma montanha que ficava situada a 10 km ao norte do local do incidente. Esta rota naquela temporada era considerada categoria 3, uma das mais difíceis, mas todos os integrantes possuíam uma vasta experiência em excursões de esqui, também expedições pelas montanhas ou cavernas. O grupo viajou de trem para Ividel, cidade ao centro da província de Oblast, desembarcando ali no dia 25 de janeiro. Eles tomaram então o caminhão para Vizhai, o último assentamento inabitado ao norte, começando a marcha em direção ao Torten. Em 27 de janeiro, no dia seguinte, um dos integrantes, Yuri Udin, foi forçado a voltar devido a problemas de saúde. Os diários e as câmeras encontradas em seu último acampamento tornaram possível rastrear a derradeira rota do grupo no dia anterior ao incidente. Em 31 de janeiro, eles chegaram na beira de um morro, se prepararam para escalá-lo, em um vale silvestre. Eles estocaram comida e o equipamento extra que seria utilizado mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, que foi dia 1º de fevereiro, os esquiadores começaram a descer o passo. Ao que parece, eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte. Mas devido a pioras nas condições meteorológicas, como a tempestade de neve e o declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo da montanha Kholat. Quando perceberam o equívoco, eles decidiram parar e montar um acampamento no declive da montanha. E então, o que aconteceu com os 9 esquiadores? Por razões ainda desconhecidas, eles rasgaram a barraca de dentro para fora. Eles fugiram para a floresta próximo sem roupas inadequadas para o frio extremo. Os primeiros corpos foram encontrados sem sinais de violência extrema, nem externa, sugerindo a morte por hipotermia. No entanto, os últimos 4 corpos descobertos apresentavam ferimentos graves, incluindo fratura craniana e costelas quebradas. Sem sinais, claro, de luta, as autoridades soviéticas da época concluíram que foram forças desconhecidas que haviam causado a morte dos integrantes do grupo. A morte dos integrantes do grupo. Yuri Doroshenko e Yuri Krivochenko foram os primeiros a serem encontrados. Estavam perto dos restos de uma fogueira, sugerindo que tentaram se aquecer após fugir da barraca. Mas a pergunta é que fica: por que sair da barraca? Por que fugir? Igor Dyatlov e Zinaida Kolmogorova e Rustem Isboldin
foram encontrados em posições que indicavam que estavam tentando voltar para a barraca e que tinha uma fratura no crânio, mas isso não foi considerado a causa da morte no relatório da autópsia. Ludmila Dubnina e Alexander Kolevatov e Nikolai foram os últimos a serem encontrados. 2 meses após o incidente, em uma ravina escondida, Dubnina e Zalatov tinham ferimentos graves no peito. Tribeus e Brignoli tinham uma fratura no crânio. Dubnina também estava faltando a sua língua. Então foi dada uma investigação. A investigação sobre o incidente do Passo Dyatlov tem sido objeto de fascínio e especulações por muitos anos. As autoridades soviéticas inicialmente determinaram que uma força desconhecida havia causado a morte dos esquiadores. No entanto, essa conclusão deixou muitas perguntas sem muitas respostas, e que deu origem a uma variedade de teorias, desde atividades militares secretas até fenômenos paranormais. Investigação. O inquérito foi aberto imediatamente após o surgimento dos 5 primeiros corpos. Um exame médico não encontrou ferimentos que pudesse ter comprovado as mortes, sendo concluído que todos morreram de hipotermia. Um dos corpos apresentava uma pequena fissura no crânio. Inicialmente não consistia em um ferimento fatal. O exame dos 4 corpos encontrados em maio mudou completamente esse cenário. 3 deles apresentavam ferimentos fatais, sendo 2 com fraturas cranianas e 2 com extrema fratura torácica. A força necessária para provocar tais ferimentos teria sido extremamente alta. Um dos especialistas comparando a força de uma colisão automobilística. O mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivesse sido apenas esmagado por um alto nível de pressão. Apenas um dos mortos tinha ferimento externo considerável, que estava sem a língua. A análise das roupas identificou que eles continham um elevado nível de radiação leve. Ivanov, o chefe da investigação, disse que durante a entrevista em 1990, nos meses de fevereiro e março de 1959, diversas testemunhas, incluindo até militares e meteorologistas, haviam relatado uma visão de esferas voadoras brilhantes naquela área. Ivanov também afirmou que na mesma entrevista, já que na época do incidente imaginava-se haver algum tipo de relação entre os casos, inicialmente especulou que o povo indígena, os Menses, poderia ter atacado e assassinado o grupo, por invadir seu território. Mas nas investigações indicam que a natureza das mortes não suportaria tal tese, e apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis e eles não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Evidência sugere que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite, quando estavam dormindo, embora a temperatura estivesse por volta de 25 a 30 graus abaixo. Com temperaturas fortes e rajadas de vento, os mortos estavam apenas parcialmente vestidos. Alguns deles tinham apenas um sapato, enquanto outros usavam somente meias. Outros foram encontrados enrolados em pedaços de roupas rasgadas, aparentemente arrancadas daqueles que já haviam morrido, E o veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma forte desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 1959, devido à ausência de partes culposas. Então, os documentos relativos ao caso foram arquivados e sendo divulgado ao público somente agora, na década de 90. Ainda assim, a fotocópia com diversas partes ausentes, Yuri Kuntensik, de 12 anos de idade, que mais tarde se tornou o chefe da Fundação Dyatlov, com sede em Yakteri, participou de 5 funerais dos excursionistas. Ele lembrou que a pele deles tinha um bronzeado profundo. Ele relatou: eu tinha 12 anos naquela época, mas me lembro da profunda ressonância que o acidente teve com o público. Apesar dos esforços das autoridades em manter parentes e os investigadores em silêncio, disse Yuri, o diretor da Fundação Dyatlov, hoje em dia. A atualização mais recente e atual. Em 2019, as autoridades russas reabriram o caso e realizaram uma nova investigação. A conclusão apresentada em junho de 2020 é que a causa mais provável das mortes foi hipotermia, associada a uma avalanche, que teria forçado o grupo a deixar seu acampamento sob condições de baixa visibilidade. Um estudo publicado em 2021 forneceu evidências científicas que apoiaram a teoria de uma pequena avalanche desencadeada em condições incomuns, o que poderia explicar o comportamento aparentemente inexplicável dos esquiadores. Apesar dessas novas descobertas, o mistério do Passo Dyatlov
ainda captura a imaginação do público e continua a ser um tópico de debate, investigação e teorias. E muitas teorias. A teoria da avalanche. A teoria que uma avalanche causou a morte dos alpinistas. Embora inicialmente popular tenha sido questionado desde então, evidências que contradizem a teoria da avalanche incluem localização do incidente, não tinha sinais óbvios de uma avalanche ocorrida. Uma avalanche teria deixado certos padrões de fragmento distribuídos em uma área ampla. Os corpos encontrados após 10 dias de evento foram cobertos com uma camada muito rasa de neve. E se houvesse uma avalanche, a força suficiente para varrer aquele acampamento. Os corpos teriam sido varridos também. Isso teria causado lesões mais sérias e, diferentemente no processo, teria danificado as linhas das árvores que estavam na frente. Mais de 100 expedições para aquela região foram realizadas desde o incidente. Nenhuma delas relatou condições que pudesse criar uma avalanche. Um estudo da área física atualizada relacionada ao terreno revelou que a localização era totalmente improvável que uma avalanche tivesse ocorrido. As condições perigosas encontradas em uma outra área próxima, que tinha uma encosta significativamente mais íngreme, foram observadas em abril e maio, quando a nevasca do inverno estava derretendo durante fevereiro. Quando os incidentes ocorreram, não havia tais condições para isso. Uma análise da inclinação do terreno indica que, mesmo que pudesse ter ocorrido uma avalanche muito específica, uma avalanche bem diferenciada, contornasse outras áreas e sua trajetória teria ultrapassado a tenda. Ela desmoronou lateralmente, mas não horizontalmente. Dyatlov era um esquiador experiente e Alexander Zolotaryov estava estudando para o seu mestrado em instrução de esqui e caminhadas nas montanhas. Nenhum desses dois homens teria acampado num lugar que tivesse um caminho entre uma potencial avalanche. Teoria dos testes militares. Algumas pessoas acreditam que foi um acidente militar, que encoberto há registro de bombas naquela área que teriam sido testados pelos militares russos na área na época em que os alpinistas estavam por lá. As bombas costumavam detonar entre 1 e 2 metros de altura, antes de que caísse no chão, causando danos semelhantes aos experimentados pelos alpinistas, danos internos pesados, com muito pouco trauma externo, Essa é a teoria dos militares. E temos até a teoria dos Yetis, A teoria de que um grupo do Dyatlov foi morto por um Yeti russo. Os ferimentos dos esquiadores, tais como uma criatura com uma força sobre-humana, poderia tê-lo causado. O que sustenta essa teoria, que se baseia nos fatos de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor da barraca. Apesar de elas não serem relatadas no documento oficial, no caso, fatos da perícia indicam que as barracas teriam sido rasgadas pela parte interna dos exploradores e teriam sido encontrados sem roupa, sugere uma fuga em pânico. Além disso, outros mistérios que cercam e sustentam as teorias das barracas apresentavam também pequenos rastros na parte de baixo da face, voltada para a floresta, que pareciam ter sido feitas para espionar a mata. A última anotação feita no diário de um dos viajantes dizia: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real." O que no mínimo é estranho. O povo Mense que vive próximo ao local teria também alertado o grupo sobre os perigos da expedição. O nome dado pelos Mense no local, Montanha da Morte, se dá pelo fato desse povo acreditar que a existência de enormes homens e seria um espírito da floresta, que gostam daqueles que destroem a natureza. E que esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua, que explica a ausência de um dos corpos. A curiosidade é que o exército russo tenha feito, poucos meses antes, uma expedição naquele local, onde os estudantes teriam feito a sua missão, aos redores do mesmo local, cujo objetivo era descobrir a existência de Yetis, se era real ou não. Infração. Outra hipótese popularizada é que eventos ao redor da montanha Koholat criou um vórtice que poderia introduzir infrações, capaz de induzir um ataque de pânico em humanos. De acordo com a teoria da infração, gerada pelo vento que passava sobre o topo da montanha, foi responsável por causar desconforto físico e sofrimentos mentais nos jovens. Afirma que, por causa do seu pânico, o grupo foi levado a deixar a tenda por qualquer meio necessário e fugir pela encosta. No momento em que eles estavam mais baixo no morro, eles teriam saído do caminho da infração, teria recuperado a sua compostura, mas na escuridão seria incapaz de retornar ao seu abrigo. Os ferimentos traumáticos sofridos por 3 das vítimas foram resultado de seus
tropeços na borda de uma ravina, no fundo escuro, queda nas rochas e ferimentos ao tentar voltar ao acampamento. Também temos a teoria do desmundamento paraxodal. O International Science Time postou que as mortes dos alpinistas foram causadas por hipotermia, que pode induzir o comportamento conhecido como desmundamento paraxodal, em que as pessoas hipotérmicas retiram suas roupas em resposta a sentimentos entendidos por ela como calor ardente, e que é indiscutível que 6 dos 9 alpinistas morreram de hipotermia. No entanto, outros membros do grupo parecem ter pego roupas adicionais daqueles que já haviam morrido, e que ainda continua um mistério, por alguns acreditar que algum deles morreram ou sobreviveram teria pegado roupas de osso para tentar combater o frio. Porém, não se tem certeza disso. O resgate dos esquiadores. Dyatlov combinou que mandaria uma mensagem telegráfica para seu clube esportivo. Assim que o grupo retornasse a Vizhai, estimava-se que isso ocorreria por volta do dia 12 de fevereiro. Mas mesmo com o passar da data, não houve reação, pois atrasos eram comuns em expedições desse tipo. Em 20 de fevereiro, depois que os familiares dos viajantes exigiram uma operação de resgate, os administradores do Instituto enviaram as primeiras equipes de busca, formadas por alunos, professores e voluntários. Posteriormente, o Exército e a Força Policial, que foram envolvidas com aviões e helicópteros requisitados, juntaram-se a essa operação no dia 26 de fevereiro. As equipes de busca encontraram o acampamento abandonado no Monte Corrolate. A barraca estava arruinada e um conjunto de pegadas seguia-se à margem de um bosque próximo, estando coberta por muito neve. Após uns 500 metros na beira da floresta, sob um grande antigo pinheirinho, foram encontrados o resto de uma fogueira, juntamente com os primeiros 2 corpos, totalmente descalços, usando apenas roupa de baixo, e entre o pinheiro e o acampamento estavam mais 3 corpos, em posição que sugere que eles tentaram voltar para as barracas. Eles foram encontrados separadamente entre distâncias. Um estava a 300 metros, um estava a 480 metros, outro estava a 650 metros do que ele. A busca por 4 esquiadores restantes levou mais de 2 meses. Eles foram finalmente encontrados no dia 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravinha embrenhada próximo à mata do Pinheirinho. Então, o que vem a significar Dyatlov? O nome Dyatlov vem de Igor Dyatlov, que era o líder do grupo dos esquiadores. O local do incidente, que anteriormente não tinha um nome específico, passou a conhecido como o Passo Dyatlov, em sua homenagem. E assim encerramos a nossa jornada pelo esse mistério que envolve o Passo Dyatlov. Mas a história não termina aqui. Ela vive em cada teoria que vocês e nossos espectadores compartilham em cada nova pista que surge. O legado de Igor Dyatlov e o seu grupo continua até hoje a inspirar e a desafiar as mentes curiosas ao redor do mundo. E agora é a sua vez. Entre nessa história. O que você acha que aconteceu naquela noite gelada nos Montes Urais? Qual teoria faz mais sentido? Qual teoria faz mais sentido para você? Compartilhe suas ideias nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou desse vídeo até aqui, continue explorando os mistérios do nosso mundo. Clique em curtir. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima e lembre-se, os mistérios estão lá esperando para ser desvendado por você.